Obrigado, meu irmão, pela oração. Vamos no Evangelho de João, momento da palavra de Deus agora. Que o irmão abra a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 14. E vamos aqui expor o texto do verso 1 ao verso 11. João 14, verso 1 ao 11. As crianças fiquem atentas, tá, com a mensagem de Deus. E os pais auxiliem aí também. Tarefa dupla, né? O pai tem que prestar atenção e ainda auxiliar o filho, né? Isso é bom. Evangelho de João 14, do verso 1 ao 11, vai dizer o seguinte, amados. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Verso 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Verso 7. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora o conheceis. E o tendes visto. Verso 8, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Verso 9, disse-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Verso 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Verso 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Ou se não, crede-me por causa das obras em si. Oremos. Eterno Deus, Pai amado, neste momento pedimos o teu auxílio, pedimos que o Espírito Santo nos traga a clareza do texto e a conformidade a Cristo Jesus. Santifique os teus fiéis, Deus, o teu povo. Gere fé naqueles que ainda são impenitentes, traga-os à conversão através do anúncio da tua palavra. Que a sua igreja, Deus, receba o seu punhado das Escrituras e recebam, Deus, o fortalecimento da nossa fé. Deus nos ajude. Ajude a mim, como expositor aqui, o pregador nesta noite. Que o Senhor me dê fidelidade, que o Senhor me dê temor, que o Senhor, Deus, possa me ajudar na exposição bíblica, pois sozinho eu não consigo fazer nada. Sem ti, eu não consigo, Deus, expor sequer um versículo. Que o Senhor, Pai de amor, nos dê essa dependência em ti e que possamos crescer no conhecimento e na verdade das Escrituras. Assim, agradecemos e lhe pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, nós estamos no capítulo 14, iniciando aqui um tema onde ele já foi introduzido no capítulo 13. O capítulo 14 ele vai ter uma conexão com o capítulo 13. E nós vimos no capítulo 13 a última ceia do Senhor. Nós vimos Cristo lavando os pés dos discípulos e lhes ensinando sobre o amor. Um novo mandamento eu vos dou, ele disse no capítulo 13. Que eles devem amar uns aos outros. A qual modelo? Ao modelo de Cristo. No capítulo 14, esse amor continua. Esse cuidado para com seus discípulos continua. E nós vemos que o amor, dentro das suas qualidades, ele também conforta. Ele não só confronta, mas ele também conforta. Ele também traz para perto e abraça. Ele também confirma os seus eleitos. Isso é maravilhoso.
Nós vimos na noite antes da sua morte, o Senhor Jesus Cristo dirigindo-se aos seus discípulos, menos Judas, no cenáculo, neste local, nessa grande sala da ceia. E próximo da sua morte, que se aproximava a cada minuto, com a traição de Judas já realmente em curso, pois ele saiu rápido, como nós vimos no verso 30 do capítulo 13, ele saindo rápido para trair Cristo, ou seja, os acontecimentos estão se desdobrando para se culminar na crucificação de Cristo. E Cristo sabia que cada momento que se aproximava, ele receberia ali, na cruz do Calvário, a ira de Deus. A sua parte humana já estava gritando, angustiada. No verso 27 do capítulo 12, nosso irmão Gessé pregou esse texto aqui. Ele disse: agora minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas é para esta hora que eu vim. Você percebe Cristo no impasse, a sua humanidade angustiada e ao mesmo tempo querendo obedecer ao Pai. Não pense que esses sentimentos se extinguiram da humanidade de Cristo. Dentre as tentações, esta era uma na sua fragilidade como homem. Jesus ainda se preocupa, mesmo em meio a esses sentimentos, mesmo em meio às angústias, ele se preocupa com aqueles que estão ao seu redor. Eles já estavam tristes, os discípulos, confusos, ansiosos por causa da iminente morte do seu amado, do seu mestre, a qual ele já anunciou aos seus discípulos. Logo eles iriam chorar e lamentar, conforme o capítulo 16, verso 20, que diz o seguinte, amados: na verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O momento para os discípulos também é muito complicado. Eles estão confusos. Eles não sabem como lidar com esse anúncio da morte do seu mestre. E quando você olha para o mestre, ele também está angustiado, como homem. As palavras, amados, do verso 1 ao 11 que será exposta aqui, tem que ser colocado debaixo desse pano de fundo sobre os sentimentos de Cristo, como que ele está, a sua humanidade. Mas também, amados, isso vai trazer um endosso para o amor dele com os seus discípulos. Existe aqui, então, amados, a estreita conexão do capítulo 13 e 14. O conforto que ele concede a seus discípulos no capítulo 14 não teria significado sendo desligado do capítulo 13, onde ele lavou os discípulos, onde ele demonstrou o seu amor, o seu serviço para com aqueles que são seus. As profecias, a morte iminente de Cristo, a traição de Judas, a negação de Pedro, até isso mesmo era um cuidado com os discípulos. Quando ele anuncia a Pedro, você me negará 3 vezes, isso era um cuidado para conduzir Pedro ao arrependimento. Quando ele ouvisse o galo, ele também lembraria das palavras do seu mestre. A traição de Judas, por que ele anunciou antecipadamente? Para que eles entendam que isso estava dentro dos planos de Deus. Isso era decreto de Deus, ele ser traído, ele ser morto. Nós vemos Cristo aqui transbordando em cuidado, em amor, em serviço. Amados, podemos facilmente entender que ele continua seu ministério privado no capítulo 14 com seus discípulos, e confortando e os preparando. Até mesmo a negação de Pedro era um cuidado especial, como eu disse. Amados, os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, 5 capítulos, é Cristo tratando com seus eleitos, fornecendo promessas, fornecendo exortações, orando ao Pai para fortalecê-los, para santificá-los. Entende-se que os capítulos 13 a 17 é o cuidado de Cristo para com os eleitos. Então, certamente, nesses capítulos, irmãos, nós encontramos aqui muitas promessas de Cristo para com o seu povo. Nesses capítulos, encontramos conforto para as nossas almas. E para ver um pouco sobre isso, receber um pouco desse
encaminhado, vamos entrar no texto. Hoje eu vou utilizar a NVI, tá, irmãos? Talvez você tenha ela aí na exposição aqui. No verso 1 diz: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Quando ele diz, amados, não se turbe o coração de vocês, é certo que o coração dos discípulos está perturbado. Que seu coração, é como se ele dissesse que seu coração não fique mais perturbado. Essa tradução reproduz melhor o sentido original aqui, amados. Primeiro, o sentido do pensamento não comecem a ficar perturbados. Não é esse o pensamento da frase. Mas parem de sentir-se perturbados. Ou não se perturbem mais. O que Cristo quer dizer com essas palavras é: acalme o coração. Controle as emoções. Abaixe os ânimos. E nós entendemos esses sentimentos dos discípulos, porque os últimos acontecimentos, amados, são marcantes. Os últimos dias para os discípulos tinham sido uma montanha-russa emocional. Suas esperanças messiânicas, fervorosas, tinham atingido um ápice durante a entrada triunfal. Pensem. Somado à cosmovisão que eles tinham sobre o Messias. Como eles entendiam esse reinado messiânico. E quando Cristo entra no jumentinho, e aquilo já era um anúncio sobre a mensagem, né? O reinado dele, um reinado de humildade, não como um cavalo, como um conquistador. Não, ele entra no jumentinho. Já falando, meu reinado não é aqui. Mas no coração dos discípulos eles pensavam, não, esse Messias, o nosso mestre, vai reinar em Jerusalém. Ele vai estabelecer o seu trono aqui e agora. E Cristo vem e frustra os planos deles. No capítulo 12, verso 24, nós vemos um desses momentos. Quando ele diz, na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, dará muito fruto. Ele está falando sobre si mesmo. Ele está falando sobre a sua morte que estava chegando. Então ele está frustrando, e olha que o capítulo 12, o início aqui, é a entrada triunfal. E ele diz ali, eu morrerei. E ele reafirma isso para os seus discípulos. Ele diz isso constantemente, amados. Imagine o coração, as emoções dos discípulos. E depois repetiu a previsão reservadamente a eles. No capítulo 13, verso 33, você percebe também. Veja, filhinhos. Um cuidado especial. Depois que Judas já saiu. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. E ele diz claramente, vós me buscareis. E como eu disse aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu também agora vos digo, amados. Ele está falando aqui para os seus discípulos, vocês estão me vendo agora, mas num breve período, num curto período de tempo, vocês não me verão mais. Eu não estarei mais com vocês. Os discípulos, confusos, certamente confusos, tristes, abalados. Certamente Cristo tinha bons motivos para confortar a fé desses homens. Amados, muitos pensam que Pedro, que alguns discípulos aqui, ou todos, não eram convertidos. Tire esse pensamento. Todos eles receberam a fé em Cristo. Senão ele não chamaria de filhinhos. Tá? O que eles têm aqui neste momento, no ministério terreno de Cristo, é uma fé ainda imperfeita. Uma fé que precisa ser lapidada, fortalecida. Então tudo que você vê em Pedro, os erros de Filipe, é devido a uma fé imperfeita. Certamente uma fé imperfeita precisa de muito conforto. Precisa de muito esclarecimento. Precisa de muita atenção. E Cristo está dando essa atenção. Visto que um desafio tão árduo e tão terrível os aguardava. Ver Cristo pendurado na cruz. Você pensou nisso? Você marca o noivado.
Você faz planos de casamento e um belo dia crucificam ali, colocam na cruz, pregado, morto, o seu noivo. Imagine o sentimento da noiva. Imagine aquela pessoa que tinha expectativas, que criou planos. É os discípulos, irmãos. Os sentimentos que eles têm para com Cristo não são falsos, são verdadeiros. Eles querem estar próximo de Cristo, eles querem receber os ensinos de Cristo, eles almejam estar com Cristo. Os sentimentos são genuínos. Imagine esses homens vendo o seu mestre, vendo o seu Messias, o seu libertador cravado na cruz, não tendo um entendimento sobre a sua morte correta. Totalmente angustiante também. Essa cena era fortíssima, irmãos. Um espetáculo que nada era visto senão como motivo de mais profundo desespero. Estando perto o tempo de tão profunda angústia, ele aponta para o remédio para que não se sentissem vencidos e esmagados. Tudo que Cristo está falando aqui, amados, tanto no capítulo 13 quanto no capítulo 14 e em diante, é um cuidado para que esses homens não desfaleçam. E sabendo, amados, que o sentimento e a confusão desses homens seria tão grande que todos eles iriam abandonar Cristo. Veja Marcos 14, verso 50. Marcos relata que todos abandonaram, então todos o abandonaram e fugiram, logo após a prisão de Jesus Cristo, no Getsêmani. Todos o abandonaram, ficaram com medo. E o pastor amoroso permanece cuidando, permanece zelando. O amor de Cristo, amados, é algo impressionante. A exortação é baseada no amor de caráter mais terno, generoso. Pois quando Jesus pronunciou essas palavras, irmãos, ele próprio estava perturbado no espírito. Então, olha o que ele disse para os discípulos: não se turbe, não se perturbe o coração de vocês. E como que ele estava? Perturbado. Cristo mostra o controle sobre as suas emoções. Cristo nos mostra que ele tem um domínio próprio sobre si. Um homem que viveu cheio do Espírito Santo. O que esperar dele? Amados, esse sentimento, o sofrimento de receber de Deus com os discípulos. Se você fosse elencar aqui, eu colocar na balança, quem teria mais motivos para estar preocupado e angustiado, quem estaria? Talvez seria Cristo que precisasse de consolo. Talvez fosse Cristo que precisasse. Não, Cristo, continue. Essa obra é digna do Pai, continue. A nossa lógica nos leva a pensar isso. Mas o que é a nossa lógica para o cuidado de Deus? É o inverso que acontece, é Cristo. O próprio sacrifício, o próprio cordeiro que está indo sendo para ser sacrificado, é ele que oferece consolo. O pastor agonizante, encarando a cruz, conforta os outros. Ele consola exatamente os homens que tinham demonstrado o seu egoísmo e que estavam para ofendê-lo, negá-lo. Poderá existir um pastor mais amoroso do que esse? Ou pelo menos com a metade da sua ternura e doçura? Porque a primeira coisa que quando nós estamos passando por momentos difíceis, a primeira coisa que nós somos tendenciosos a fazer é olhar para si próprio. Olhar para os meus problemas. Não, eu preciso resolver a minha vida para depois eu querer ajudar alguém. Não é isso? Eu quero resolver os meus problemas para depois eu ter condições de ajudar alguém. E Cristo nos mostra o quê? Para os pastores, isso é um texto que deve mover as nossas vidas. Porque um pastor, ele deve sempre estar disposto a ajudar, independentemente dos problemas e das angústias que esteja passando. Um pastor foi feito para sangrar e, ao mesmo tempo, estender a mão. Um pastor foi feito para ser caluniado e, ao mesmo tempo, oferecer a mão.
Os pastores deveriam aprender com a atitude de Cristo, mas todos nós cristãos devemos aprender com a atitude de Cristo. Ainda mais os pastores, mas todos nós devemos olhar isso. Devemos entender o que está acontecendo aqui e não recolher a mão. Vocês começam a entender aqui a conexão do capítulo 13, do lavar os pés dos discípulos com o que ele está falando? O que ele está passando? E ele continua dizendo, creiam em Deus, creiam também em mim. Analise os verbos. Creiam. São imperativos também, irmãos. Ordens. A forma imperativa está em harmonia com o discurso todo. No verso 11 você vai ver, crede-me que estou no Pai. No capítulo 15, verso 4, também no imperativo, veja. Capítulo 15, verso 4, permanecei em mim. Ele está aqui, amados, dando ordem aos discípulos. Ele está dizendo, creiam! Creiam! Permaneça! Está em harmonia, amados, também com a primeira linha, pois não se turbe, também é imperativo, não se turbe. Os discípulos, embora tivessem fé, estavam oscilando. E por isso ele usa o imperativo presente continuativo. Jesus diz, continuem a confiar. Essa seria a melhor tradução aqui, crê em Deus. Ele está querendo, continuem a confiar. Confiem em Deus. Confiem também em mim. Confiem nas minhas palavras. Creiam. Ele oferece, ele fala sobre o problema, não perturbe, não fiquem mais perturbados em seus corações. E ele oferece o remédio. Qual que é o remédio para os dias maus? Qual que é o remédio para passar pela grande tribulação na sua vida? Creia, confie, permaneça confiando. Não esmoreça. A cruz e a razão parecem coisas antagônicas. E nós passamos por muitos problemas onde a nossa razão perde espaço para a emoção. A cruz está para a emoção, para a angústia. E a razão e o controle dos sentimentos está para a nossa fé. Você só confia naquilo que é claro, naquilo que você realmente está certo de que existe. Está certo de que ninguém pode tirar isso de você. Isso é ter fé. A nossa fé ela é racional. A nossa fé é crer na sua palavra. É crer naquilo que ele diz para nós. E é justamente isso que ele está incitando nos seus discípulos. Ele está dizendo, continuem a confiar. A tempestade está vindo, mas continuem a confiar em Deus e também em mim. Jesus sabia que o único remédio para o coração perturbado é a certeza de que Jesus é e continua sendo o Salvador. Ainda que, melhor ainda, exatamente em decorrência deste fato, ele sofra e morra. Aconteça o que acontecer, ele está dizendo para os discípulos. Continuem crendo. Amados, por essa razão é que ele lhe diz conforme o original, continuem a confiar em Deus, também em mim continuem a confiar. O verbo também pode ser traduzido como permaneçam crendo. Nos dias maus, a certeza dos fatos bíblicos é o que nos trará essa blindagem. Os dias maus, a tempestade quando vir, o que vai te manter com os pés firmes é a confiança naquilo que ele nos diz. A confiança de que temos um Salvador. Essas palavras, amados, são para todos nós. Continue crendo. Não podemos ter uma visão otimista do mundo, irmãos. Nós temos que entender que as coisas só irão piorar. As coisas só irão piorar. E o que isso nos traz?
deve nos trazer. Continue confiando. Continue crendo. Verso 2. Ele continua. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Na casa, do grego oikia, do meu pai, há muitos aposentos, do grego moné. Significa oikia, moradia, edifício habitado. Nós vimos aqui na pregação de quarta que Deus está no seu templo, está no seu santuário. E que Cristo está intercedendo por nós neste santuário à destra de Deus Pai. A morada de Deus, um lugar. E Cristo nos confirma que neste lugar onde o Pai está, tem muitos aposentos. Tem muitos lugares. E ele não faria lugares, aposentos, para deixar desabitado. Ele vai colocar o morador, ele vai colocar os seus eleitos para habitar com ele. Amados, Jesus segue confortando seus discípulos. Essas palavras são de conforto, assegurando. Olha o que ele está fazendo aqui, ele está dizendo isso para assegurar que sua ida para a casa do Pai tinha como objetivo o quê? Uma reunião e não uma separação permanente. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Eu estou prestes a morrer, eu estou partindo, eu estou indo embora. Mas a minha partida não é para a separação. Eu estou indo justamente para preparar a nossa reunião. Essa é a nossa esperança, amados. Essa é a nossa alegria. É isso que nos mantém vivos. Essa é a chama de crer em Cristo, de que Ele morreu, mas morreu para nos reunir. Morreu para nos dar um lugar ao Pai. E não outra coisa. Então nada que passemos nessa vida se compara com aquilo que nos aguarda. Nada. Nenhum sofrimento. Então continue crendo. Continue confiando. Por quê? Porque esteja certo de que lá, aonde Ele está intercedendo por nós, tem muitas moradas. A casa do Pai está nos céus, irmãos. A casa com muitos aposentos. Nela há moradas completas, moradas permanentes, habitações, mansões para todos os filhos de Deus. A casa do Pai não se parece com uma habitação coletiva em que cada família ocupa um quarto. Não. Pelo contrário, existe espaço para seus eleitos. Dentro da casa há muitas mansões. Há muitas moradas no céu. Para mim e para você. É a única ideia transmitida aqui, irmãos. Porque moné significa uma habitação, uma residência. Algumas traduções trazem mansões. Não é um CDHU, não, irmãos. Nada contra, né? Porque é bom também o CDHU. Mas o que eu quero dizer é que nem se compara com qualquer morada que nós tenhamos aqui. Nada. O que Ele tem preparado para nós é o do melhor. O que Ele tem preparado para os seus eleitos é o do bom e do melhor. E Ele completa. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Veja a partícula C de condicionalidade. Se o quê? Não fosse assim. Se não tivesse muitas moradas, Ele falaria. Ele não daria esperança. Mas o que Ele está falando, olha o conforto. Ele está dizendo para os discípulos, eu vou morrer, mas eu vou reunir vocês comigo. Nós passaremos, amados, essa vida também, por muitas situações onde os sentimentos nos levarão à desesperança, como os discípulos. E isso depende do nível de fé que você tem. Talvez muitos aqui se identifiquem com os discípulos com uma fé fraca, com uma fé imperfeita, não entenda realmente todas as coisas sobre o Evangelho, como os discípulos. E o que você deve fazer se sua fé é fraca? Olhar para as coisas que Ele nos confirma que existe. Nas coisas que Ele confirma
de que certamente teremos se crermos nele, se permanecemos confiando. A melhor tradução acrescenta uma conjunção aqui, não sei quantas traduções vão ter, uma conjunção pois. Se não fosse assim, né? Pois vou preparar-lhes lugar. Alguns vai estar só vou preparar-lhes lugar. A melhor tradução acrescenta, pois vou preparar-lhes lugar. E assim produz um excelente significado. Como se dissesse, se na casa do meu pai não houvesse lugar suficiente para todos os filhos de Deus, eu certamente saberia disso e lhes teria dito. Pois por meio da minha humilhação e exaltação, eu lhes preparo um lugar. Esta é a minha missão. A minha missão é vir aqui, ser o preço pela culpa, a oferta, o sacrifício para representar o meu povo. Então, a própria missão de Cristo é justamente nos oferecer lugar junto com o Pai. Esta é a minha missão, é o que ele está querendo dizer. Sem minha morte não haveria lugar para vocês. Sem a minha ascensão e o envio do Espírito Santo, vocês não estariam em condições de ir para esse lugar. Eu vim aqui justamente para adquirir tudo isso para vocês. Você crê em Cristo, amado? Você realmente confia em Cristo? Se você confia, se você crê verdadeiramente, isso aqui é para você também. Agora, quem não crê, não pode se enquadrar nisso. Se você ainda não crê em Cristo, arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Deus em Cristo Jesus. Saiba que é Ele que veio nos preparar morada. É Ele que habitou aqui. É Ele que se humilhou. É Ele que foi exaltado e está à destra de Deus Pai. É Ele que intercede pelos homens, pelos seus eleitos. Creia em Cristo e viva. Verso 3. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Que palavras. Talvez os discípulos não estivessem entendendo aqui o que Cristo está querendo dizer, mas depois, pensa neles meditando nessas palavras. Eu consigo visualizar João escrevendo em lágrimas essas coisas. Mas lágrimas de um sentimento de gratidão e contentamento em Cristo. Eu consigo enxergar os discípulos depois pensando, que tamanha obra Cristo fez por eles. E você que crê deve ter o mesmo sentimento. E ele diz, quando eu for e lhes preparar lugar, ou seja, amados, a nova vinda de Jesus, falada neste versículo, é a contrapartida da sua ida. Veja, amados, porque ele diz que voltará, este fato explica seu caráter. Portanto, com toda probabilidade, ele se refere à segunda vinda. O seu propósito é permitir a Cristo receber seus discípulos em sua presença amorosa, para que vivam com ele para sempre. É o que os anjos falaram para os discípulos quando viram ele ascendendo ao céu. Atos capítulo 1, veja, verso 9 ao 11. Olha o que diz aqui Lucas, no relato de Atos. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de vista deles, a ascensão de Cristo. Eles ficaram ali com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Será que eles lembraram dessas palavras? Ele voltará. Voltará para resgatar aqueles que são seus. Voltará para nos reunir. Todo pensamento diante de Cristo, para a salvação, a soteriologia de cada um aqui, se for apenas para se livrar do inferno e conseguir um lugar tranquilo, é um pensamento contrário às Escrituras. Porque apesar dele oferecer morada, essa morada está relacionado com o quê? Os levarei para mim. Jonathan Edwards diz
Se ele for para o céu e Cristo não estiver lá, ele não quer ir para o céu. A nossa ida para o céu está condicionada a querer estar perto do nosso Senhor. Porque amamos ao nosso Salvador. Amamos a Cristo. E se Cristo estiver no inferno, o eleito de Deus vai querer estar no inferno com Cristo. Aonde seja. O que seria essa morada sem o verso 3? O complemento de ter uma morada, que muitos querem, qualquer ímpio quer uma morada no céu, mas não pode ser apartada do que ele diz aqui no verso 3. Se eu for lhes preparar lugar, remetendo ao que ele disse no verso 2, voltarei e os levarei para mim. E olha o final, para que vocês estejam onde eu estiver. Comunhão, participação com ele. E é isso que ele diz no capítulo 15, que ainda vamos chegar lá, se Deus assim quiser. Voltarei e os levarei para mim. Perceba a palavra para, do grego pros, que significa perto, direção a. É o prostonteon, face a face. Face a face. Quando ele diz voltarei e os levarei para mim, ele está falando de proximidade. Ele está falando que habitará conosco, será possível vê-lo, abraçá-lo, pegá-lo, amá-lo. Será possível estar tão próximo de Cristo que a palavra que nos remete aqui compara é face a face. É a mesma palavra utilizada por João no prólogo, no capítulo 1. E Cristo estava com Deus, prostonteon, estava face a face. O amor de Cristo pelos seus é tão maravilhoso que ele não fica satisfeito com uma simples ida de meramente levá-los para o céu. Isso é muito pequeno. Uma simples ida para o céu. É pequeno para o amor que ele tem para com os seus. Ele quer tomá-los em seus braços. O amor de Cristo transcende o que você tem de qualquer concepção de amor. O amor de Cristo é te pegar pelos braços e cuidar de você. Estar perto de você. O amor de Cristo é isso. Não é só preparar um lugar, não. Mas é estar com você ali. Constantemente, durante a eternidade, conosco. Levarei. Veja, levarei. As boas-vindas de Cristo é essa, levarei. O verbo traduzido, e os levarei, tem aqui o sentido de dar as boas-vindas a alguém. Sabe quando você chega num lugar assim e te recebem tão bem? Algumas igrejas têm essa recepção, né? Você chega, oi, tudo bem? Quem é você e tal? E pergunta, seja muito bem-vindo, quer um café? Toma um café, senta aí. Cristo vai fazer isso com seus eleitos. Amados, eu penso e medito nesse dia, tão esperado dia, todos os dias. O dia que eu verei a face do meu mestre. O dia que veremos juntos a face do nosso Redentor. Você aguarda isso? Você quer isso? Eu não vejo o dia de olhar para ele e falar, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E me abraçar. Enxugar as minhas lágrimas. E cuidar de mim eternamente. É isso que eu aguardo. Ver a face do meu amado. É isso que eu aguardo. E não tem sofrimento, não tem cruz, não tem nada que vai me apartar desse amor. Porque depende dele, não de mim. E eu creio nele. E eu amo ele. E estou bem certo de que ele reina. Estou bem certo de que tudo está sob controle. Assim como a traição de Judas, assim como a cruz, assim como Pilatos,
Herodes. Tudo está no seu controle. Para que vocês estejam aonde eu estiver. Sobre o propósito expresso dessas boas-vindas, ou seja, para que onde eu estou, vocês também estejam. Seja onde for que Cristo estiver, ali também estão os crentes. Eu quero que você pense, para ilustrar isso. Se você chegar na Casa Branca, lá naquele portão, falar, eu quero falar com o presidente. Você entra. Agora, se você conhecer alguém lá de muita influência, o conselheiro do presidente, e ele marcar essa reunião, e você chegar no portão e ele vir ao seu encontro e te levar pelo caminho até a sala do presidente, você entra? É isso que Cristo vai fazer com a gente. Você vai estar lá no portão, ele vai chegar lá. Eu te conheço. Pode entrar. Vem. Vamos até o Pai. Está tudo preparado. Já está tudo pronto. Verso 4. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Mais uma confirmação, mais um conforto, mais uma consolação. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Aqui está claro que eles tinham fé. O caminho é o meio pelo qual os discípulos são levados ao Pai. Jesus quis dizer, vocês me conhecem, eu sou o caminho. Mas ele não diz ainda a forma direta, de forma enfática que ele é o caminho. Ele vai fazer isso no verso 6, mais para frente. Ele pode dizer, vocês conhecem. Porque ele tinha se revelado anteriormente como sendo o caminho para o Pai. Ele fez isso no capítulo 8, verso 19. Ele fez isso no capítulo 10, verso 1, 7, 9, 37 e 38. Ele fez isso no capítulo 12, verso 26, dizendo que ele é o caminho para o Pai. Então, reiteradas vezes, ele já tinha falado isso. E vós sabeis para onde eu vou. Visto, amados, que carecemos de uma fortaleza que não é comum para pacientemente suportarmos tão longa espera e separação de Cristo, ele adiciona outra confirmação. Por que ele faz isso? Por que ele reitera a sua consolação? Porque ele sabe que essa demora não é fácil. Ele sabe que viver aqui não é algo fácil para o seu eleito. Ele se compadece, irmão. Ele sabe que é angustiante. Ele sabe que é difícil. Ele sabe que é duro. E sabendo de tudo isso, é por isso que ele oferece promessas. É por isso que ele oferece consolo. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Nós temos as escrituras, o cânon fechado, nós temos as promessas de Cristo aqui. Nós sabemos muito bem quem ele é. Nós sabemos muito bem aonde ele está e o que ele está fazendo. Nós sabemos muito bem o que ele fez. Então, amado, ele reitera o seu conforto, ele confirma, ele continua, porque ele sabe da dificuldade de percorrer esse caminho. Por quê? Porque ele pisou aqui. Ele viveu aqui. Ele foi homem. Verso 5. Disse-lhe Tomé. Tomé chega na cena, irmãos. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Ei, Tomé. Sua objeção, embora envolvendo um elemento de fraqueza, irmãos, nós vamos pegar leve com Tomé, porque talvez eu e você faria a mesma coisa. Ou fazemos. Fraqueza e pecaminosidade, com certeza. Como sempre ocorre, uma lentidão em entender, em razão de não ter prestado suficiente atenção. Mesmo assim, também revela sua devoção ao Mestre. Ele não pode tolerar o pensamento de Jesus estar partindo. É por essa razão que ele faz seu protesto. Então, por mais que seja uma pergunta talvez idiota para você, talvez fraca, talvez pecaminosa, mas nessa pergunta também tem um sentimento de estar perto de Jesus. Nesta pergunta também tem um sentimento de não querer se apartar dele. Mas perceba que a razão da fraqueza da fé, muitas das vezes, é os sentimentos que tomaram conta de Tomé e dos outros discípulos. A confusão. Amados, eu repito, a nossa fé é racional.
Você deve ler a palavra, você deve meditar na palavra. Você deve ter convicções sobre o seu Redentor. Como então podemos saber o caminho, disse Tomé? Até agora eles entenderam que Jesus iria morrer. Mas seu conhecimento parou em morte. Eles não tinham experiência em primeira mão do que estava além do túmulo. Além disso, o próprio Jesus lhes tinha dito que neste momento eles não podiam ir para onde ele estava indo. E isso era como facas que entravam nos discípulos. Mas eu não quero, Senhor. Se eles não sabiam onde o Senhor estava indo, como eles poderiam saber o caminho para se chegar lá? Só que eles precisavam, é aqui que entra a fé forte. O que é ter uma fé forte, irmão? É você passar por dias maus, tenebrosos, e permanecer confiante. E os seus sentimentos não invadir o campo da sua razão. E você não abandonar a vocação proposta a você por Cristo. Vocês estão lembrados da parábola da semeadura? Alguns crescem sobre espinhos, sufocam e a planta morre. Outras são lançadas, Satanás vem, as aves e retira. Outras são lançadas, não tem muita terra, então solo rochoso, recebem até com alegria a palavra, mas logo o sol vem e queima e morre. Mas a terra boa. Guarda a palavra. Guarda a palavra. Tem profundidade. Permanece. Verso 6, respondeu Jesus. Afinal, o problema era qual? Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus responde. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é outro dos 7 grandes eu sou que Jesus fala. Falar eu sou é se remeter ao anúncio que Deus fez a Moisés, por exemplo, na sarça ardente. Eu sou não tem caráter de tempo. Não é eu fui, eu serei. Ele diz eu sou. Imutabilidade. Somente um Deus pode se declarar como eu sou. E ele já disse reiteradas vezes, por exemplo, eu sou o pão da vida, capítulo 6, verso 48. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8, verso 12. Eu sou a porta do aprisco, capítulo 10, verso 9. No mesmo capítulo ele fala, eu sou o bom pastor. Ele também vai dizer aqui, amados, já disse, na verdade, no capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. E dirá, no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. No predicado, amados, da oração que contém o verbo, cada uma das palavras caminho, verdade e vida é precedida pelo artigo definido. Perceba, qual é o artigo definido do caminho? O. Qual é o artigo definido da verdade? A. Qual é o artigo definido da vida? A. Por que isso traz diferença na gramática? Porque o artigo é definido. E quando o artigo é definido, ele já aponta claramente para absolutamente somente aquilo. Então poderia ser, eu sou um caminho? Não poderia. Porque se ele fala que é um caminho, abre-se então precedente para outros caminhos. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Absoluto. Inegociável. Imexível. Jesus não mostra simplesmente o caminho. Ele não fala, é aqui que você tem que percorrer. Ele não, apesar de ser profeta, um dos seus ofícios, nos ensinar, mas ele mesmo é o caminho. Assim como ele é o sacrifício, é ao mesmo tempo o sacerdote. Assim como ele é a porta do aprisco e também é o bom pastor. Amados,
o Deus encarnado, o sacrifício e sacerdote, ele ensina o caminho como profeta e nos guia no caminho e nos consagra a um novo e vivo caminho. Mas tudo isso só é possível porque ele pessoalmente é o caminho. Tudo que se envolve, amados, com Cristo, com o Evangelho, é algo relacional. É algo dele, ele é o caminho. Então logo eu caminho nele, confiando nele. Como eu chegarei no céu amando ele? É relacional. Não é uma proposta, não é uma seta indicando que é ali naquela porta. Não, ele é a porta. Ele. Ou seja, os verdadeiros crentes possuem relacionamento com Cristo. Ama Ele, se dedica a Ele, ouve a voz dEle. E observe o pronome eu. Não somos salvos por um princípio. Certa vez um amigo meu falou, você crê nessa filosofia de vida. Filosofia? Me estranhou essa palavra, filosofia de vida. Não é filosofia. Amados, não é um princípio que nós cremos. Não é uma ideia. Amados, não é uma força, que alguns pensam, que é uma força, um mistério. É uma pessoa. É uma pessoa. Amados, na escola o aluno é educado não primeiramente pelo quadro negro, pelos livros, mapas, mas pelo professor, que faz uso de todos esses meios. Em casa, ele é criado pelo pai e pela mãe. É pessoal. Então também o meio de acesso ao pai é quem? O próprio Cristo. Então, amados, não é uma ideia, não é uma força, mas sim uma pessoa. Jesus é o caminho de duas formas. Ele é o caminho para o homem. Todas as bênçãos divinas descem do Pai por meio do Filho. Vocês viram nas boas obras? Nossas boas obras são aceitas no Filho, por meio dele. Por quê? Porque é relacional. E ele também diz, eu sou a verdade. Jesus é a própria encarnação da verdade, ele é o Logos. Ser a verdade é olhar para Gênesis e falar, quando Deus diz haja, ali é Cristo. É Cristo atuando na criação. Colossenses capítulo 1. Todas as coisas foram criadas nele e para ele. Ele é a verdade. Ele é a palavra. Então qual voz que nós temos que ouvir? A dele. E você começa a perceber que ser o caminho, ser a verdade, são coisas que se relacionam. E ele também diz, eu sou a vida. Ele não está aqui se referindo a fôlego de vida, nem espírito. Não é isso que ele está se referindo. Ele não está pensando na alma nem na vida como externamente manifestada, mas a vida em oposição à morte. E porque ele tem vida em si mesmo, como ele disse no capítulo 5, verso 26, vamos ler esse texto que é importante? Capítulo 5, verso 26. Olha uma das suas declarações, aonde ele diz, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, amados, como eu permaneço vivo? Como não provar da morte eterna? Nele. Nele. Por isso ele ressuscitou. Ele é a prova, a ressurreição de Cristo é a prova de que ele é a vida. Ele é a fonte e o doador da vida para os seus. Ele tem a luz da vida, a palavra de vida. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Da mesma forma como a morte, o pecado, significa separação de Deus, correto? Morte, pecado, está para a separação de Deus. Assim Jesus é a vida. Por isso que o pacto de obras endossa o quê?
ressalta e enobrece o quê? O pacto de obras. Que está com base na lei, que está com base no pecado, porque Adão ele rompeu com o pacto. Está ressaltando o quê? A graça. A vida. Enquanto um era condicional, o outro é incondicional. Enquanto um só desperta o pecado e a morte, o outro desperta a obediência e a vida. Enquanto um te representa como desobediente, o outro te representa como obediente. Por isso que ele é a vida. É relacional. É pessoal. E ele afirma, e aqui temos mais um absoluto, além dos artigos definidos, ele diz ninguém. Aqui ninguém, amados. É todo mundo mesmo. Ninguém. Vem ao Pai, a não ser por mim. Visto que os homens são absolutamente dependentes de Cristo para seu conhecimento da verdade redentora e também para a faísca que leva a essa verdade viver na sua alma, segue-se que ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. Sem Cristo, irmão, não pode haver nenhuma verdade redentora, nenhuma vida eterna, portanto, nenhum caminho para o Pai. Isso é absoluto. Há uma coisa que você deve constatar, amados. Hoje eu falei sobre nomeação de líderes na igreja. Uma coisa que você deve colocar na sua mente, quem deve ser o ministro da verdade, são pessoas que amam e têm relacionamento com Cristo. Ser cristão é ter relacionamento com Cristo. É estar totalmente entrelaçado com Ele. Junto com Ele. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Olha para o nome eu sou. Ele traz para si. Eu. Absoluto. Ah, mas está pregando o evangelho. Ah, mas ele tem um nome de cristão. O que diz é relacionamento. É proximidade. É interação. Verso 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Aí você pensa, poxa pastor, você falou que eles eram salvos. Agora Jesus está falando que eles não conhecem o Pai. Não conhecem a Ele. Calma, irmão. Calma. Existe uma mudança de resposta direcionada a Tomé para uma fala no plural. Veja que tudo que ele fala, se vocês, plural, realmente me conhecessem. E antes ele estava respondendo a Tomé. A pergunta de Tomé. Agora ele se dirige a quem? Ao grupo. E as palavras parecem não ser muito animadoras. Mas veja, amados, é direcionado aos discípulos. Reparem no emprego do plural. E além disso, a falta de compreensão completa de Cristo e sua obra, coisas que os discípulos tinham, eles compreendiam a obra por completo. Eles estavam encarando a morte como derrota, aonde a morte seria o nosso triunfo. Então é nesse sentido que ele está dizendo, se vocês realmente me conhecessem. E aqui está uma lição para nós, sobre o que é conhecer Cristo. E como nós sabemos disso, analisando a cosmovisão dos discípulos. Tem um certo teor de repreensão aqui? Sim. Se vocês me conhecessem, ou seja, vocês não estão me conhecendo por completo. Algo está faltando. Então, amados, uma pessoa pode ser salva sem um conhecimento completo de Cristo, aprofundado de Cristo. A fé pequena pode te levar a isso. Então, amados, veja só, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Então, amados, além disso, a falta de compreensão completa de Cristo e sua obra é a causa do quê? Das aflições e dúvidas dos discípulos. Certamente eles não conheciam o Mestre por completo. Lembra o texto de Coríntios? Sobre as obras feitas com feno e palha? Talvez seja através de uma concepção de Cristo imperfeita.
E aí eles vão ser o quê? Crentes fracos. As aflições deixará eles cada vez mais confusos. E assim nós conhecemos a cristandade de Deus. Os níveis de fé. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então Cristo está se contradizendo aqui, né? Parece que fica confuso. Fala, vocês não conhecem, mas agora você fala que conhece? O que está acontecendo aqui? Calma, irmão. A explicação mais óbvia para o seguinte é isto. Vocês o conhecem, ou seja, reconhecem, a partir de agora exatamente por causa dessas palavras. Pois eu agora lhes disse claramente que eu mesmo sou o caminho. Ele já falou abertamente, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então foi claro. Então agora Cristo fala, já agora vocês o conhecem. Alguns teólogos vão dizer, amados, que essa declaração é a mais direta e clara para os discípulos. Todos os anúncios que ele falou que era um com o Pai, talvez ainda estivesse muito nebuloso para os discípulos. Mas agora, aqui no capítulo 14, quando ele fala, eu sou o caminho, é só eles. Ele não está falando para todo mundo, é só eles. Ele está falando, ó, é isso. Então, por isso que ele afirma, já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Ponto final. Verso 8. Aí diz Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Parece um verdadeiro absurdo que os apóstolos formulem tantas objeções ao Senhor. Pois por que ele falou, senão para informar-lhe sobre aquele ponto apresentado por Filipe na forma de pergunta? Não obstante, não há sequer um erro aqui descrito, irmãos, que não possa ser lançado contra nós. Como foi contra eles? Professamos ser solícitos em buscar a Deus. E quando ele se apresenta ante os nossos olhos, somos cegos. O que eu quero dizer com isso? A pergunta de Filipe pode parecer absurda para nós. Filipe que andou com Cristo e ele acabando de dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes ele já reiterou que ele e o Pai são um? E Filipe vira para Jesus e fala, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Não temos dúvidas, irmãos, que Filipe é um homem salvo, um discípulo de Cristo. Mas aqui, amados, não se coloque contra isso, se colocando numa forma superior, como se você não fizesse essa pergunta. Porque, amados, a verdade de Deus está diante de nós, constantemente sendo pregada. Ouvimos, assim como os discípulos ouviram. E quando é a hora de você empregar o conhecimento que você tem recebido, como que você passa no teste? Qual que é a sua nota na prática lá do CFC, da carteira de motorista? Como que é a sua nota? Qual é a sua nota na prática da vida cristã? O que Filipe está apresentando aqui é característico de uma fé imperfeita, e nós temos uma fé imperfeita. Estamos ouvindo, lendo, porém ainda perguntamos, cadê ele? Ou nos sentimos abandonados, acho que ele não está comigo. As dúvidas, as oscilações são características de quem tem uma fé imperfeita. É saudável isso? Vamos ver a resposta de Cristo no verso 9. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Uma repreensão séria aqui. É uma repreensão séria. E não é só para Filipe, não. Estava em conforto, né? O que eu falei para os irmãos? Conforto, né? Palavras animadoras. Aí Cristo agora vem e cobra, exorta. Amados, se você for honesto, você vai ler o Evangelho e sempre você vai encontrar exortações. Mesmo aqui, nos momentos finais de conforto aos discípulos, Cristo está exortando. Por quê? Porque ele se deparou de uma pergunta de uma fé fraca.
Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês? Filipe tinha fracassado em ouvir cuidadosamente as palavras ditas a Tomé, porque ele já falou. Se ele estivesse atento ao que Cristo estava falando, talvez ele não incorresse nessa pergunta. E o que ele disse a Tomé? De que o Pai se tornara manifesto no Filho. E além do mais, não tinha o Mestre revelado essa verdade repetidas vezes desde o início do seu ministério? Que tinha vindo falar as palavras realizadas, as palavras e realizar as obras de Deus, de modo que nessas palavras e obras ele estava revelando o Pai aos seus discípulos. Eu contei quantas vezes ele falou que aquilo mostrava, o reino mostrava a vontade de Deus. Você já vê isso no capítulo 1, verso 18, capítulo 3, 33, capítulo 5, 17, verso 18, 19, 32, capítulo 6 e o evangelho inteiro de João. Ao todo eu contei aqui ao mínimo 25 vezes que os discípulos presenciaram essas palavras de que o que ele fazia, o que ele falava, era em consonância com o que o Pai queria. E Filipe agora vem e fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Ele diz, amados, quem vê o Pai me vê. Certamente que Filipe e os outros tinham ouvido, amados, os ensinamentos de Cristo. Mas o que acontece então? Jesus aqui lhes dá uma reprimenda amorosa, dizendo: por tanto tempo estive com vocês, note o plural. Ele está falando para Filipe, mas ele fala no geral. Estive com vocês. Certamente a concepção de Filipe é compartilhada por outros aqui naquele meio. No entanto, você, observe o singular agora. Então ele fala, primeiro, estive com vocês, e no entanto, você. Aí ele passa para o singular. Não aprendeu a me reconhecer? O plural vocês se refere a todos, os presentes no cenáculo, os discípulos. O singular você se refere a Filipe. E ele complementa: quem me vê, vê o Pai. O tipo de reconhecimento que Jesus tem em mente é de caráter espiritual. Ele significa ver o Pai pela fé no Filho. Respectivamente, você não tem aprendido a reconhecer aquele que tem visto. Esse, amados, vê o Pai. Aquele que reconhece o Filho vê o Pai. E isso mostra que, uma vez que esse conhecimento espiritual ou visão tenha sido obtido, ele produz resultados permanentes. Por quê? Por causa do emprego do verbo. Quem me vê, vê o Pai. Reconhecer Cristo traz resultados. Amados, nós devemos pensar que essas palavras são tão sérias e nós nos assemelhamos tanto com isso, com essa fraqueza de Filipe. Porque, como eu disse, Deus está falando, mas nós somos tardios em compreender as suas palavras. Nós somos tardios em reconhecer o Pai através de Cristo. E isso é danoso para nós, irmãos. Nós precisamos estar aptos a olhar para os seus ensinamentos e a viver os seus ensinamentos. Nós temos que estar prontos a reconhecer o Filho vividamente. E assim veremos o Pai. Não existe revelação de Deus a parte de Cristo. Aqui fica claro isso. Quem me vê, vê o Pai. Por isso que ele é o único caminho. No Filho temos a revelação final de Deus. Da mesma forma como a verdade que quem viu o Filho, viu o Pai. Também é verdade que quem não o viu, não viu o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? O que impedia, senão sua própria ingratidão? Assim, em nossos próprios dias, aqueles que, em decorrência de não viverem satisfeitos somente com Cristo, correm para outros meios a fim de buscar Deus nelas. Fazem pouco progresso no Evangelho. Se existe algum mestrado ou especialização que precisamos, é conhecer verdadeiramente Cristo. Aqui tem um ensino muito sério para nós, irmãos. Por quê? Porque, amados, o único meio é Cristo.
A nossa preocupação aqui diante do texto tem que ser o quê? Conhecer Ele. O meu mestrado, a minha pós-graduação tem que ser o quê? No Evangelho. E uma das coisas que eu tenho percebido, amados, não que os livros sejam ruins, não é isso. Mas o livro, os ensinos fora da Bíblia, secundários, eles não podem suplantar o seu aprimoramento, o seu relacionamento com Ele. Você precisa, antes de conhecer teologia, conhecer Ele. Ter relacionamento com Ele. Por que muitos no seminário desistem? Por que muitos não chegam no final? Ou se perdem nas letras? Muitos fazem isso. Porque não tem relacionamento com Cristo. Agora, se você tiver relacionamento com Cristo, toda a teologia que você receber vai ser produtiva. Vai ser viva. Vai estreitar ainda mais os seus laços com Cristo. Mas sem relacionamento com Ele, não existe nada. Não existe nada. Verso 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Amados, só um pequeno parênteses no que eu disse anteriormente. Por que muitas pessoas têm dificuldade de parar aqui? Nesta igreja. Diversas são as razões. Mas uma delas é que a nossa igreja, as igrejas reformadas, ela leva você a viver pela fé unicamente. E fé na palavra. As pessoas, elas querem outras coisitas a mais. Elas querem um comichão. Elas querem um arrepiozinho. E a falta desse arrepiozinho começa a fazer ela desfalecer. Ela começa a ter um sentimento, não, mas está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? Filipe queria algo mais. Os ensinos do próprio Cristo, a palavra de Cristo, as obras de Cristo não foi suficiente para Filipe. Porque ele foi tardio em compreender. E nós, irmãos? A proposta na nossa igreja é que você viva confiando nas Escrituras. Só. Por quê? Porque é isso que ele propõe. Continuem crendo, confiando no quê? Na palavra. Nele, onde que está o caminho? Aqui. Onde está a palavra? Aqui. Onde que está a vida? Aqui. Para nós. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ele pergunta para Filipe. Essa passagem mostra que todo conhecimento com respeito aos fatos da redenção é baseado na fé cristã genuína. Assim obtemos uma base sólida para a epistemologia, ou seja, o limite do conhecimento cristão. A razão não pode penetrar esses mistérios, irmãos. O monoteísmo judaico se recusa a aceitar a possibilidade de a essência divina poder desdobrar-se em mais de uma pessoa divina. Somente a fé cristã o faz. Somente a fé cristã pode olhar para Cristo e enxergar o Pai. As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Sempre que Jesus fala, o Pai age por meio do seu discurso. Vocês estão vendo Gênesis, o exemplo claro disso. Toda a palavra de Jesus, então, é uma obra do Pai. Interessante isso, né? Sempre que Jesus fala, o princípio ativo da criação, o Pai age por meio do seu discurso. E toda a palavra de Jesus é uma obra do Pai. O Filho fala o pensamento do Pai, porque este é também o seu próprio pensamento. Então o Evangelho é o que diz Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16. O Evangelho é o poder de Deus. Você precisa de mais alguma coisa? Se o Evangelho é o poder de Deus, se a palavra é Deus agindo, você quer arrepio para quê? Você quer louvorzinho antropocêntrico para quê? Você quer milagre, culto de campanha para quê? Se o poder de Deus está onde? Na sua palavra. Então o que eu tenho que crer? Eu tenho que depender do quê?
Pelo contrário, o Pai vive em mim. A expressão eu estou no Pai e o Pai está em mim só faz sentido somente se o Pai e o Filho são um em essência. E aqui nós olhamos a Trindade, o princípio da Trindade. Todos os atributos divinos que estão no Pai estão no Filho e também está no Espírito Santo. E ele diz, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. É nesse sentido que quando o Filho fala, os atos redentores do Pai estão se realizando. Entretanto, as obras do Pai não estão limitadas às palavras do Filho. Elas também incluem seus milagres, sinais. Tudo que Cristo fez, expulsar demônios, curar enfermos, aquilo também era a obra do Pai. E no verso 11, mais uma vez, ele chama seus discípulos, ele chama os seus eleitos para perto de si. Creiam em mim, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Está lembrado do cego de nascença? Esse homem só pode ter suas orações atendidas por Deus. Ninguém fez isso na história. Curar um cego de nascença. Então ele fala, se vocês estão com dificuldades para crer nas minhas palavras, olhem para as minhas obras. Olhe para a obra que ele fez na cruz. Se você tem dificuldade com as palavras, os ensinos, as ordenanças, olhe para a cruz. Olhe para o que ele fez. Amados, creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Os discípulos estavam vacilando e precisavam desse conforto, dessa confirmação. Uma fé que nunca tinha sido forte. Mas não importa quanta fé esteja presente em seu coração, ela deve ser mantida ali e fortalecida. É por essa razão que Jesus novamente exorta seus discípulos a crerem. Ele diz, creiam! Ou como podemos traduzir no original, continuem crendo. Coisa que ele disse lá no início. Continue crendo. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Eles são exortados a crerem em Jesus por sua palavra. Sim, esse é o mais elevado tipo de fé que pode haver. Mas se isso lhe fosse difícil, como eu disse aos irmãos, então que crescem ao menos por causa das suas próprias obras. Essas obras têm valor comprobatório. O reino era visível para eles. Jesus já havia demonstrado o poder que ele tinha sobre o material, sobre o espiritual, sobre a enfermidade, sobre tudo. Afinal, ele dizia, o reino já chegou para vocês. E o reino de Cristo está se perpetuando até hoje. Que você receba essas palavras, que a sua fé seja fortalecida e que você continue crendo. Permaneça crendo. Se a palavra não for suficiente para você, creia nas obras dele. Creia no que ele fez. Creia e tenha relacionamento com Cristo, porque ele é o caminho. Amém? Deus te abençoe, meu amado. Vamos orar? Vamos buscar ao Senhor e que essas palavras sejam aplicadas em nossas vidas. Que você cresça em conhecimento e fé, amado. Oremos.